Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem e falar da minha satisfação em vir aqui à APAMAGES para tentar contribuir um pouco com esse debate acerca de uma matéria que não é propriamente nova, como disse o colega o Ronaldo, mas que naquilo que diz respeito a questões que envolvem o poder público, se apresenta como novidade, sim, em razão do surgimento da edição da Lei 12.153/09. Eu creio que o colega Ronaldo já esgotou praticamente todos os temas e também nos disse algumas coisas importantes acerca de uma controvérsia que é um ponto nodal desta questão do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque diz precisamente com a ideia de competência do juizado, né? Se nós não tivermos muito claro que é o valor da causa, o norte, o parâmetro, o paradigma, para que nós possamos fixar nos termos da Lei 12.153/09 a competência do juizado, nós não caminharemos, né? Corre-se o risco de nós criarmos um impasse e sempre em prejuízo aí do interesse do jurisdicionado. Ou seja, a lei que teria vindo aí naquilo que diz respeito às pretensões exercidas em face do poder público, contra o poder público, para dar vazão a essa litigiosidade contida, surtiria paradoxalmente um efeito inverso, à medida que envolvidos em polêmicas, os atores jurídicos não teriam condições de fazer avançar o tratamento dessas matérias com a devida prestação jurisdicional. Eu tenho uma posição com relação à competência em razão do valor da causa, eu não digo muito pessoal, mas eu tomo partido numa discussão que é tormentosa, a polêmica com relação ao fato de a competência em razão do valor da causa ser relativa ou absoluta, e o Código, no artigo 111, Código de Processo Civil, dá a entender que seria relativa, mas eu tenho uma posição que se alinha àqueles que sustentam que se trata de uma matéria de ordem pública, né? E se tratando de uma questão de ordem pública, pelos reflexos que tem, penso eu que a competência em razão do valor da causa passa a ser uma competência absoluta, não é? Vejam vocês que isso é do conhecimento de todos, mas só para recuperar algumas questões aí que me parecem importantes para que nós possamos caminhar na análise desse tema. Vejam vocês que o valor da causa tem uma série de repercussões relevantes, não é? Ele interfere na fixação da competência, como eu disse, ele interfere no recolhimento de tributos, taxa judiciária e na fixação das verbas de sucumbência, ele interfere inclusive na fixação da pena por litigância de má-fé, e ele interfere no estabelecimento do rito procedimental. Por isso, penso eu, o magistrado tem de estar atento no que concerne a fiscalização do valor atribuído à causa, que não é um valor qualquer, né? Ele não se coloca como um valor subjetivo. E o próprio artigo 258 do CPC diz claramente que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que ela não tenha conteúdo econômico imediato. Então vejam, senhores, que o valor da causa, ele deve ser fixado, a atribuição do valor da causa tem de ser orientada na base do momento da distribuição da ação, né? Ou seja, nós não devemos nos ater a considerações, a argumentos, no sentido de que no evolver do processo, no curso do processo, esse valor poderá se alterar a comprometer, por assim dizer, a pretensão do jurisdicionado mais tarde em sede de liquidação de sentença. E eu fico aqui com as considerações de um monografista na matéria, já se tornou uma monografia clássica, do valor da causa, do Gelson Amaro de Souza, que diz precisamente isto. Ele diz o seguinte, que me parece importante nesse ponto, né? Não se pode confundir esse valor subjetivo encontrado pelo lesado com o valor a ser apurado em eventual liquidação de sentença. O primeiro, ou seja, o valor atribuído à causa,
é para se atribuir um valor com base no pedido. E o segundo é um valor apurado para efeito de pagamento. O primeiro é descoberto pelo autor e o segundo pela liquidação da sentença, e que não pode corresponder ao mesmo encontrado pelo autor. Então, argumentos que nós temos, inclusive, nos defrontado com eles, no sentido de que o autor da ação não pode se vincular a um valor no momento da distribuição, sob pena de mais tarde se ver prejudicado no momento da liquidação de sentença, é um argumento, na minha maneira de ver, artificial, né? Porque não se confunde uma coisa com outra. Ora, vejam vocês que se eu já vislumbro, mesmo no sistema do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa como absoluta, com maior razão, isto pode ser afirmado quando se tem em conta a própria disposição da Lei 12.153/09, ao fixar que a competência pelo valor da causa é absoluta, ou seja, a competência do juizado especial da Fazenda Pública é absoluta, de sorte que causas cujo conteúdo econômico seja igual ou inferior a 60 salários mínimos devem ser endereçadas, devem ser processadas, julgadas pelo juizado especial da Fazenda Pública. O que me parece importante é perceber que, no momento em que o autor de uma ação atribui um valor fictício, simbólico, no dizer do colega Ronaldo, à causa, ele coloca para o juiz algumas dificuldades que o juiz tem de enfrentar, né, para que essas dificuldades mais tarde não possam, vamos dizer assim, comprometer a própria regularidade do processo, né? Qual é a primeira das dificuldades? Veja-se que quando, por exemplo, eu tenho uma pretensão de conteúdo econômico real, efetivo, de 50, 60 mil reais, portanto superior ao correspondente a 60 salários mínimos, e a parte atribui à causa simbolicamente, como se costuma dizer, entre aspas, 500 reais, 600 reais, R$1.000, o juiz da Vara da Fazenda Pública, ao mandar esta causa para o juizado especial da Fazenda Pública, atento, portanto, à disposição da Lei 12.153/09, estará colocando o jurisdicionado também numa situação delicada. Por que delicada? Porque o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei do Juizado, dispõe no sentido de que a opção pelo procedimento previsto nesta lei, que é a 9.099/95, implicará renúncia ao crédito excedente. Ou seja, a lei do juizado especial da Fazenda Pública, que é a 12.153/09, deixa bem claro, logo no seu introito, que o juizado o especial da Fazenda Pública, GEFAS, como nós já costumamos chamá-lo, se insere no campo, no espectro do sistema dos juizados especiais, de onde se retira que esse dispositivo, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099/95, ao qual eu fiz alusão há pouco, ele se aplica também ao GEFAS. De sorte que, se o autor atribui à causa um valor que não corresponde ao real proveito econômico que ele busca, a que ele visa, na tentativa de não deixar a causa ao exame do juiz da Vara da Fazenda Pública, ele estará renunciando, né, por força de disposição legal, ao crédito excedente. Esta é uma questão que se afigura como um problema, né, um dos primeiros problemas. O segundo, que o colega Ronaldo mencionou, que me parece também importante, é o seguinte: vamos supor que esse valor, ao reverso, seja superestimado, quer dizer, uma causa de conteúdo econômico efetivo que não ultrapassa 60 salários mínimos, o correspondente a 60 salários mínimos. E o autor atribui
de maneira fictícia a esta causa, um valor superior a 60 salários mínimos. O que poderá ocorrer na hipótese? O juiz da Vara da Fazenda Pública, recebendo esta inicial, sem determinar a emenda, proferirá atos absolutamente nulos. Por quê? Porque nós estaremos diante de uma autoridade incompetente, por melhor dizer. De sorte que isto virá em desfavor, né, da posição do próprio jurisdicionado. O que é tanto mais grave quando nós bem sabemos que essa questão de incompetência pode ser suscitada, pode ser decidida, pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Quer dizer, em sede de apelação de uma eventual sentença do colega da Vara da Fazenda Pública, mesmo que a parte não suscite, o tribunal pode entender que, em verdade, o juiz que proferiu a sentença é um juiz incompetente, portanto, estará aí prejudicado todo um trabalho desenvolvido na Vara da Fazenda Pública por força do reconhecimento dessa incompetência, com prejuízo da correta prestação da tutela jurisdicional, com prejuízo da própria imagem da justiça. Então, me parece que é muito importante que o juiz cumpra a função de fiscalizar o valor, né, de estar muito atento ao valor que se atribui à causa. Até porque, se ele não o fizer, estará dando oportunidade ao jurisdicionado de escolha do juiz que irá apreciar a sua causa, né? Com violação do princípio constitucional do juízo natural, ou do juiz natural. Quer dizer, a parte poderá, com esse tipo de artifício, com esse tipo de expediente, não chamaríamos propriamente de manobra, mas com esse tipo de artifício, a parte poderá escolher o juiz que, a seu ver, né, esteja em melhores condições para, de acordo com a sua estratégia processual, esteja em melhores condições de decidir a sua causa. Vejam vocês que no juizado especial de pequenas causas, as sentenças não são submetidas às câmaras de direito público do Tribunal de Justiça. Estamos falando aqui do GEFAS. Essas sentenças são submetidas ao exame de uma turma recursal. Por exemplo, dependendo da orientação da turma recursal, com o evolver dos fatos, aí, depois que os advogados já estiverem experimentados nesta lida diária com o juizado especial, dependendo da orientação das turmas recursais, poderá se afigurar mais interessante do ponto de vista estratégico para o autor escolher, por exemplo, o juizado especial de pequenas causas. Como poderá também se afigurar mais interessante do ponto de vista estratégico, escolher uma vara da Fazenda Pública, né? Penso que nós temos o dever, porque é matéria de ordem constitucional, de coibir esse tipo de conduta. Eu tenho uma experiência na Vara da Fazenda Pública interessante nesse sentido. Por exemplo, há advogados que, para valorizar o pleito deduzido em juízo, do ponto de vista econômico, inserem ali, né, um pedido em ação que versa pagamento de vantagens funcionais, insere ali um pedido de reparação de danos morais. Então, somados as parcelas relativas aos 5 anos anteriores, correspondentes ao lustro prescricional, com as parcelas correspondentes a 12 meses, nós teríamos, por exemplo, nessa hipótese que eu estou figurando, teríamos aí 20 mil reais, o que seria de competência do juizado especial da Fazenda Pública. Mas o advogado tem algum interesse em ver aquela questão decidida pela Vara da Fazenda Pública. Então, o que ele faz? Ele pleiteia, ele deduz também a reparação de danos morais, precisamente para direcionar a distribuição da ação. Eu confesso a vocês que eu me ocupei dessa questão aí há poucos dias e não me vi em condições de coibir esse tipo de prática, porque
está-se aí diante do chamado direito abstrato de ação, né? De sorte que se eu reconhecer mais tarde uma litigância de má-fé, isto, lógico, supondo que a ação, a pretensão relativa à reparação de danos morais seja improcedente, o máximo que eu poderia fazer é impor aí a multa por litigância de má-fé. Essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito dessas questões polêmicas. Eu só gostaria de lembrar uma outra questão que me parece também tormentosa, que é a questão do domicílio, né? Seria extremamente interessante que as ações fossem propostas no domicílio do autor da ação. Mas não é isto que diz a Lei 9.099/95, né? De acordo com o artigo 4º, incisos da Lei 9.099/95, a Lei Geral do Juizado Especial, cabe ao autor propor a ação onde lhe parecer mais conveniente, ou seja, no domicílio dele próprio, no domicílio do requerido. E isto, para nós, representa um problema, maiormente naquilo que diz respeito às questões que envolvem medicamentos, por conta do processo de municipalização das ações de saúde, né? Então, o sujeito, por exemplo, por hipótese, mora lá em Barueri, em Ribeirão Preto, em Bauru, e propõe a ação aqui na capital, quando poderia ter o seu interesse melhor resguardado, melhor provido, até em termos de rapidez e celeridade, lá pelo colega de Ribeirão Preto, de Bauru, né, nas hipóteses em que eu figurei. Trocando ideias aqui com o colega Ronaldo a respeito dessas questões, o Ronaldo anteviu a possibilidade de o juiz suscitar a questão, o dever que tem o magistrado de velar pela celeridade processual, né? Uma das regras inscritas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Ou seja, nós estamos aqui com uma obra aberta, como é toda a lei, né? Quer dizer, não se pode pensar, não se pode cogitar de uma lei pronta e acabada, de sorte que o texto legal é sempre uma obra por fazer, né? O texto legal é sempre uma idealidade. A norma legal, ela é portadora de N sentidos possíveis, e o sentido vinculante, aquele sentido que obriga, é aquele acolhido pelo juiz num determinado caso concreto. Quero crer que no transcorrer da nossa experiência no juizado, nestas arestas que estão estabelecidas por hora entre as varas da Fazenda Pública e o juizado especial da Fazenda Pública, nós temos condições, a partir de muita conversa, troca de opiniões, debate, de estabelecer algum norte, alguns paradigmas que possamos seguir na tentativa de fazer com que a lei efetivamente sirva aos interesses dos jurisdicionados, porque ela veio, como lembrou o Ronaldo, para desafogar essa litigiosidade contida. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que você ser vítima de um acidente automobilístico já é um infausto, já é um infortúnio. Quando você tem o desprazer, então, a infelicidade de ser vítima de um acidente que envolve uma viatura do poder público, aí o desprazer é muito maior, é exponencial, né? Porque sabe-se lá quando você vai receber isso tudo. E o espírito do juizado especial da Fazenda Pública vem exatamente no sentido de tornar isto tudo muito mais célere, né? Então a justiça se faz presente, o cidadão sente que aquela tripartição dos poderes, né, tão decantada, é efetivamente alguma coisa que existe e que está sendo praticada, né? Ou seja, o endereçado da prestação jurisdicional sai de uma sala de audiência certo de que ali se fez justiça. Quero crer que todas as questões, como eu já disse a vocês, serão resolvidas em pouco tempo, e é normal que na aplicação de uma lei haja esses percalços, haja essas controvérsias, cada um tem uma interpretação, cada um tem uma forma de encaminhar
as questões. Outro aspecto que me preocupa bastante, e o Ronaldo tocou nesse tema também, é a falta de vontade política, e eu não quero fazer afirmações aqui temerárias, não é? Mas a falta de vontade política, tanto do Estado quanto do município, no sentido de encaminhar projeto de lei para que a transação, a possibilidade de transação, seja efetivamente uma realidade, seja uma coisa efetiva. Eu já fui procurador do Estado e confesso, fui procurador do Estado durante 5 anos, e confesso a vocês o meu desconforto quando pensava que ao procurador do Estado foram confiados os grandes interesses, os mais relevantes interesses do Estado, né? Em termos de consultoria, o procurador do Estado defende os interesses da Fazenda Pública em ações que envolvem valores vultosos. E aí eu pensava, fazia algumas considerações no seguinte sentido: puxa, mas se eu posso defender o Estado em ações que envolvem valores vultosos, por que eu não posso abrir mão de certos valores que, do ponto de vista orçamentário, se mostram pouco expressivos? Quando eu, que represento o Estado, né? Quando eu, que represento os interesses da Fazenda Pública em juízo, percebo que do outro lado da mesa, né, ali no momento da audiência, está uma pessoa que não tem condições de pagar aquele dinheiro que o Estado está exigindo, a não ser que nós façamos um parcelamento a perder de vista. Quando eu percebo que do outro lado da mesa está uma pessoa disposta, sim, a se conciliar, mas dentro das suas modestas possibilidades. Penso eu que é uma questão mesmo de vontade política. E este é, por ora, um entrave também, porque o que nós temos, eu costumo dizer que a espinha dorsal do juizado para mim, na minha maneira de ver, a conciliação, e a falta de uma lei que torne efetiva essa possibilidade de transação. Penso eu que nós teremos aqui um rito célere, sem dúvida alguma, porque algumas prerrogativas da Fazenda Pública não existem aqui, no rito do juizado especial. Os recursos são julgados por um colegiado que não é o Tribunal de Justiça, por uma turma recursal. Quer dizer, tudo isso torna o rito bem mais célere. Mas fato é que essa espinha dorsal, ela se vê fraturada, na medida em que eu tenho ali uma audiência que, em verdade, o Ronaldo dá até conta de que estão até abrindo mão, né, desta audiência por conta da questão do prazo para contestar. Tal. Quer dizer, o tipo da audiência que, em verdade, tem previsão legal, mas não tem efetividade. Bom, essas considerações que eu teria de fazer depois da fala do Ronaldo, que bem examinou todas as questões com profundidade, à espera aqui de eventual questionamento, porque há, de fato, muita polêmica em torno dessas questões todas. Eu queria agradecer novamente a APAMARS pela iniciativa e agradecer a atenção de todos também.